Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento com Deus. Eu sou Moisés Raposo, homem ao máximo da Sabrina. Nós somos casados para sempre e eu sou pai para toda a vida de João Paulo, Maria Clara e Anne Gabriele. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Everton Luiz Prates, sou homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani e somos casados para sempre. E hoje nós estamos em mais um episódio da série Homem ao Máximo, como atingir o máximo do seu potencial como homem em todas as áreas da sua vida. E hoje o Everton, mais uma convidada especial para quebrar o ritmo dos homens. Amém. Mais uma mulher na nossa série. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. E nós temos um tema muito especial, trocando de cabeça. E hoje, para falar desse trocando da cabeça, nós temos aqui Geisilane Gomes Lemos Deoclésio. Temos aí essa mulher que é casada com Sávio Deoclésio, esposa de pastor, né? Mãe do John Adam e da Johanna, certo? E hoje está aqui para falar sobre o tema trocando de cabeça. Seja muito bem-vinda, Geisilane. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, que se não fosse Ele, né? Então, muito obrigada ao Senhor e a vocês pela essa oportunidade de estar aqui falando, conversando, né? Dar umas cacetadas nos homens. Mas é um prazer estar aqui conjuntamente com vocês. Obrigado. E para a gente dar início aí, né? Nesse bate-papo, né? Dando as cacetadas nos homens, né, Moisés? A mudança, ela deve partir primeiro do homem? Sim, ao meu ponto de vista, né, e lendo um pouco também a respeito do homem ao máximo, eu acredito que sim, até mesmo pela palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela fala que o homem, ele é o cabeça. Então, é necessário sim haver mudança primeiro do homem, porque toda a casa depois vai ver, porque querendo ou não, o homem é o espelho, né? Dentro do seu lar. Então, tudo quanto o homem vai agir ou vai fazer, vai refletir tanto na esposa e como nos filhos, como lá em casa. Tudo que o sábio vai para fazer reflete muito em mim e nas crianças. Por mais que eles são... A minha filha tem 3 anos e o meu bebê de 8 meses, né? Mas a Johanna, com 3 anos, ela já entende muito. Toda e qualquer atitude que o pai dela toma ou que ele vai fazer, ela já até corrige algumas coisas. Esses dias mesmo, ela até falou assim, que às vezes, né, tem o costume de ficar dirigindo no celular, né? Não, mas quem faz isso? Tem mais alguém aí que faz isso aí, gente, né? Puxar a orelha. E ele tinha me mandado um áudio, dirigindo. Mandou um áudio pra mim e ela ouviu. No áudio, ela, mãe, deixa eu mandar um áudio pro meu pai. Eu falei, tudo bem, filha, pode mandar. Ela, pai, não pode dirigir mexendo no celular, porque pode bater. Então, assim, isso, ela vê o pai fazendo e a gente fala tanto que é errado, então, assim, na hora que o pai faz, é a hora que ela tem a oportunidade de cobrar. Isso está refletindo nela. Então, assim, a mudança sim vem do homem, porque isso vai afetar, sim, os filhos e eu como esposa também. Algumas vezes que eu vi ele fazendo isso, eu falava, deixa eu dar uma olhada aqui que o Sábio faz, né? Mas não dava certo comigo, porque eu não consigo dirigir e ao mesmo tempo ficar no celular, não consigo. Então, assim, é uma coisa que é errada? Mas que precisa de mudança? Precisa. Então, assim, isso reflete muito nos filhos, né? E isso, ele mesmo fala, não, eu preciso, é uma luta constante, né? Tem sido uma luta constante, assim, pra ele não fazer isso. E ele tem tentado, e quando ele faz, aí Deus usa quem? A filha pra falar. É errado, papai, não pode fazer. Pessoal, se atente no que acabou de acontecer, né? Moisés colocou aqui em evidência, né, que a gente está tendo... Deixou de um pouco os homens, agora está vindo as mulheres. E uma mulher falou que não tem condições de fazer mais de uma coisa no volante. Se atente, hein?
Se atente. Se entreguei às mulheres, meu Deus. Mulher consegue fazer mais de uma coisa, mas no volante No já viu volante, que não dá, não. né? Isso aí é no volante que eu tô falando, hein? Eu Então. não. Beleza. Bacana. Então, nós entendemos, Geisa, que assim, dentro dessa questão aí que o homem nem precisa mudar primeiro, nós entendemos que uma das coisas que muitas famílias vivem são problemas financeiros. Então, assim, né, o momento que nós estamos vivendo e a atitude do homem, principalmente nesse momento, é muito que a mulher fica ali, o que é que meu marido vai fazer? Como é que ele vai pagar esse negócio? Como é que vai fazer essas contas, né? E principalmente no seu caso ali, quando você tem um marido que ele também é um pastor, ele divide o tempo dele nas questões profissionais e nas questões eclesiásticas, então não pode nem prosperar muito por um lado, nem prosperar muito por outro, vive aquele equilíbrio ali para poder dar conta das duas coisas, né? É possível soltar os recursos próprios e confiar em Deus plenamente em todos os aspectos da vida? Na real aí, como é que é? Nossa. Eu acredito que é sim possível, mas é difícil. Até porque todos nós, né, fomos criados com várias crenças, com vários tipos de opiniões, né? Nossos pais, os nossos avós passaram por nossos pais passaram para nós. Então, assim, a gente acredita que a gente sempre vai dar conta de tudo, né? Não, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Aí o que acontece? A gente acaba esquecendo que o controle de nossas vidas está na mão de Deus. E começa a gente mesmo querer resolver. Só que quando a gente perde o controle, a gente já vê, a gente fez tudo que está ao nosso alcance. E a gente vê já que não tem mais o que a gente pode fazer, a gente recorre para Deus, né? Senhor, me socorre, eu não consigo mais, né? Mas aí Deus olha pra gente, e por que você não me procurou antes que isso acontecesse? E por que você não me procurou antes que você chegasse ao fundo do poço, né? Para que eu pudesse te ajudar. Por que agora? Agora que você se lembrou de mim, eu estive aqui o tempo todo. Por que você não me pediu dicas de como você ia agir nisso e agir naquilo, né? Então, assim, porque a gente foi criado assim, sabe? A gente passou a vida vendo nossos pais ali correndo atrás, nossa mãe correndo atrás, fazendo coisas e mais coisas para resolver a situação financeira, para resolver, para não faltar isso, não faltar aquilo. Então, a gente acha que a gente vai conseguir também. A gente entende que a gente tem que correr mesmo, que a gente tem que fazer isso, tem que abrir mão até mesmo da criação dos nossos filhos, sabe? Para conseguir obter sucesso em alguma coisa, igual falou, situação financeira, né? E isso aconteceu comigo também, né? São coisas assim que eu e o meu esposo, a minha família viveu, de às vezes não estar satisfeito com um pouco, que a palavra de Deus diz assim que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, né? E por muitas vezes a gente acha que a nossa necessidade é algo... Ah, Senhor, eu preciso do melhor carro do ano. Mas isso é necessário mesmo para mim? Eu tenho essa necessidade? A palavra de Deus diz que é as necessidades. Então, assim, por muito tempo eu achava assim, eu quero isso e eu preciso disso. Só que não é o que Deus quer para mim, mas eu acho que eu preciso daquilo. E começa a trilhar caminhos que me levam para longe de Deus, faz com que os propósitos de Deus para mim sejam encerrados não, mas assim, adiados, né? Porque às vezes Deus tem uma coisa na nossa vida, a gente começa a adiar os propósitos de Deus. Então, assim, aconteceu isso. A gente mora no Baixo Quartel e o Sábio trabalhava numa empresa e era um salário que ele recebia, um salário mínimo, até então era só eu e ele, né? Era só eu e ele, não tinha os filhos. E até então estava tranquilo, só que depois teve a Johanna e a gente acha assim, que nossos filhos têm que ter o melhor. O que nós não tivemos, ou o melhor, né? Exatamente, tipo, o que meus pais não puderam fazer por mim, eu quero fazer pelos meus filhos. Então foi o que veio, né, na minha mente e também na mente do Sávio. E foi a hora que a gente começou, aí ele quis abrir mão, né, de estar trabalhando numa empresa com salário mínimo, a gente tentar conseguir algo. E foi aí que surgiram algumas oportunidades. Mas essas oportunidades que surgiram não foram
eu acredito que não foram o que Deus quis, mas o Senhor, ele tem aquilo de transformar a maldição em bênção para nossas vidas e aprendizado. Quando a gente olha e fala assim, não, Senhor, eu errei. Eu estava dando mais prioridade às coisas terrenas do que para o teu reino. Então, assim, o Senhor, ele tem a misericórdia dele, mas a gente não está isento das consequências, né? Igual hoje a gente colhe consequências dessas escolhas. E eu falo com o Senhor, não, Senhor, hoje eu entendo que o que eu e o Sábio estamos passando hoje foram consequências do que escolhemos. Mas o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor está sempre conosco nas nossas consequências, até mesmo nas nossas consequências. Então, assim, quando a gente começou a querer, vou dar o melhor para a Johanna. Vamos começar a trabalhar para nós mesmos, vamos abrir alguma coisa. Aí começamos ali a trabalhar com açaí em casa, com delivery e tudo mais. E nisso a gente já começou bem, estava indo tudo certo, só que a Johanna era bem pequena, não entendia, a gente começou a abrir mão até mesmo, né, de ver ela crescendo ali, e ali naquela correria, o Sábio para lá e para cá, a gente começou a fazer o quê? Parar de ir para a igreja. A gente começou a deixar as coisas do Senhor de lado. Por quê? Porque a gente estava tão... Não, eu tenho que suprir essa necessidade da minha filha. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Eu preciso conquistar o meu território. Eu preciso, né, de alguma forma, ser melhor, mostrar, talvez, para as pessoas que eu tenho que ser melhor nisso. Então, nisso, a gente foi ali, começou a trabalhar nisso. Isso já não estava bom. A gente já começou a se afastar de Deus, a gente já não ia mais para a igreja. Aí nos mudamos para o Interlagos, aí entramos numa outra condição que nos prejudicou ainda mais, mas lá o Senhor, ele é tão misericordioso que eu falo assim, que até nessa saída minha do Baixo Quartel para o Interlagos, que foi ali onde a gente... eu acredito assim, nessa saída minha do Baixo Quartel para o Interlagos, foi um processo bom para mim, por mais que eu saiba que foi uma consequência, que hoje a gente tem uma consequência. Só que eu me senti assim, que eu amadureci. Porque não tem como também a gente não amadurecer, né? Igual fala, maturidade, ela não é idade. São experiências que a gente vive. Então, assim, quando você vê uma pessoa experiente e nova, a questão não é por causa que é novo, não tem maturidade. É as experiências que passam no decorrer. Então, eu vi isso. Quando eu saí... por causa de negócios, né? A gente saiu do Baixo Quartel e foi para o Interlagos, mas nessa saída para lá, o Senhor nos surpreendeu, o Senhor, mais uma vez, chamou a nossa atenção, né? Ali, o pastor da nossa igreja precisava de alguém para dirigir, então chamou, perguntou o Sábio, né? E nisso a gente já tinha começado, já viu, né, que no Interlagos, a gente estava no Interlagos, a gente começou a ver que realmente a gente estava se afastado de Deus, começou a retornar, começou a abrir mão aos poucos, foi apertando aqui, apertando ali, e aí o Senhor foi nos dando direcionamento, foi nos direcionando. Chamado do sábio. O chamado do sábio veio na hora certa, então, né? Mas em Filipenses 2,13, o texto vai falar, né, é de Deus o querer e também o efetuar. Então, assim, quando você entende que, por mais que eu faça escolhas, que eu tenha essas decisões, esse texto vai ser muito forte no sentido que Deus, ele tem o querer dele sobre a sua vida e ele também quer efetuar isso. Ou seja, se eu for levar isso em evidência, é como assim, então eu não tenho liberdade? Como é que você vê isso? Porque vocês tiveram escolhas ali, mas foi Deus quem quis, Ele que efetuou, ou quando eu faço uma escolha errada, como é que eu volto para esse querer e esse efetuar de Deus? Então, no nosso caso, eu acredito que a escolha que a gente fez, talvez se a gente tivesse ficado lá em Baixo Quartel, talvez a gente não teria tido uma experiência, né? Mas eu acredito que o Senhor, Ele ia tirar a gente de alguma forma, sabe? De alguma forma, talvez Ele ia tirar a gente. Só que talvez não era o tempo dele. Não era da maneira dele. E a gente quis do nosso jeito. Eu falo a gente porque foi uma decisão a dois, né? Vocês quiseram ajudar Deus. Foi tipo isso. Mas não era do lado... Não era por Deus, era por nós, sabe? Esse era o problema. Não era pra obra, era pra nós.
porque a gente queria. E Deus tá aí. E o meu reino, como é que fica na vida de vocês? Vocês vão ficar... E o meu querer? Esse não é o meu querer. Por quê? Porque eu acredito assim, que o Senhor, ele vai... O efetuar dele, né? A vontade dele sobre as nossas vidas é algo assim... Ele vai nos abençoar em algo, para que esse algo seja para o reino, para alcançar pessoas, para fazer com que pessoas se voltem ao reino, à salvação a Cristo, né? Então, quando não é algo voltado, igual a gente abriu uma açaiteria, trabalhamos com isso, mas em nenhum momento a gente pensava assim, esse dinheiro que eu vou ganhar vai ser para abençoar alguma vida, vai ser para abençoar... Não. O interesse era próprio, o interesse era para mim. O interesse era para os meus filhos. E nenhum momento era para o reino. Nenhum momento era pensando nas pessoas necessitadas. E assim, esse foi o processo. E até a gente entender, a gente precisou ser ali confrontado, sabe? O Senhor precisou fechar portas. Para a gente entender que o caminho que a gente estava trilhando não era exatamente o que ele tinha. Aí... Quando a gente entendeu de novo o caminho que ele queria para nós, que ele começou a fechar as portas, porque Deus, igual, tem um irmão que fala assim, que Deus fala, com algumas pessoas Deus fala manso, né? Fala, ô fulano, volta para tal lugar. Mas com a gente é diferente, Deus fecha e fala bravo, volta agora, porque se falar manso a gente não entende, a gente fica... Mas é o amor de um pai. O pai que ama um filho, ele vai na pressão mesmo. Não, vou meter a mão na massa aqui e resolver, né? Exatamente. Nessa ocasião aí, obviamente vocês passando juntos, né? Passando pelo processo, você viu a diferença que a cabeça do homem faz, né, mediante uma situação dessa, né? O que você pode dizer com relação a isso? Então, eu acredito que o Sávio, ele se posicionou como cabeça, assim. Chegou um determinado momento que ele viu que não dá mais. Sentou comigo, conversou. Ele realmente se posicionou ali como a palavra de Deus diz, né? Que ele precisava ser o cabeça, ele precisava, né? Ele conversou comigo, eu não queria voltar atrás, a mulher teimosa, né? Mas entendendo que eu também sou submissa, né? Entendendo a submissão, o que Deus nos deu, a mulher, o que Deus fala pra gente agir, como agir. A gente conversou, olhou para nossos filhos, eu estava ainda grávida, no Interlagos, e aí a gente precisou voltar para o baixo quartel. E para mim, foi terrível na hora, né? Eu não queria entender os planos de Deus. E falei, eu até questionei, chorei, falei, não, mas eu não quero, eu quero continuar aqui. E Deus, não, vocês precisam voltar. Não, mas eu quero ficar assim. Não, vocês precisam voltar. E foi a hora que o sábio se posicionou, falou, não, a gente vai voltar. Acredito que essa seja a vontade de Deus e tudo vai se resolver. Porque a gente tem aquela mania de achar que o problema está no lugar, né? Só que hoje eu entendo, o Senhor me fez entender que o problema não é o lugar, o problema está dentro de nós. Precisa ser resolvido dentro de nós. E eu não entendia isso. Eu olhava as pessoas como problema, o lugar como problema. E isso fez eu viver muito tempo em conflito. Conflito com outras pessoas, conflito, né, até mesmo dentro do meu lar. Porque eu não queria estar ali, eu não queria... Mas o Senhor, não, é dentro de você que precisa ser resolvido. Tem algo dentro de você que precisa ser resolvido. Então, assim, quando o meu esposo se posicionou para a gente voltar, e ele se atentou à voz do Senhor, que era o que o Senhor queria, que não era o tempo ainda de ter saído, mas a gente quis, como você disse, quis ajudar o Senhor, né? A gente quis ajudar a Deus e saiu. E Deus não precisa de ajuda nenhuma, né, para fazer a vontade dele. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para a gente. Só que até a gente entender isso, a gente precisa, às vezes, passar por um processo. Só que graças a ele, graças a Deus, que esse processo, ele nos amadurece, né? Ele nos amadurece, ele nos torna mais ainda confiante ao Senhor. E a gente viu milhares de vezes, por mais desobediente, vamos colocar assim, que a gente estivéssemos. Mas nesse caso aí, aproveitar que você tocou nessa palavra, né? O que é mais importante? É o obedecer ou o orar?
Com certeza obedecer. Com certeza. Porque nessas horas a gente ora e fala, meu Deus, não estou ouvindo a resposta, isso. Senhor. Exatamente, era o que acontecia. Tipo assim, as portas começaram a se fechar. Mas, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? A gente ora, faz campanha, faz isso, faz aquilo. Por quê, Senhor? E Deus está olhando, só obedece, só volta. Que o resto eu vou fazer. Agora, quando você ficar aí, vai continuar desse jeito. Tem uma frase que eu ouvi, né, que ela fala assim, mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Não é que orar não seja bom, mas a oração sem a obediência, ela não tem efeito nenhum. Exatamente. Porque a Bíblia fala assim, né? Aqueles que me amam, me obedecem. Então, se você não obedece, como é que vai estar orando? Ou seja, a sua oração, ela está tendo um objetivo diferente, né? Exatamente. Amém. Nesse momento eu quero aproveitar para estar agradecendo, né, a Way Solution por estar cedendo todo o espaço e a infraestrutura para que possa ser realizado aqui esse momento com Deus. Também agradecer a Igreja Batista Novo Horizonte em Linhares, nosso querido pastor Ebenezer, juntamente com o Gustavo Nossa e o Arthur Pandolfi, né, na parte técnica aí, na direção do Emerson Leal, nosso muito obrigado. A VR Artes Digitais, lá da nossa empresária e amiga Verônica Raposo, e também nosso querido amigo Alisson, empresário da Cotimac, nosso muito obrigado. E principalmente a Deus, porque de fato sem a presença dele aqui nada disso seria possível. Maravilha, nós voltamos aqui nessa segunda etapa, Geislaine. E assim, você citou um exemplo, né, de vida que vocês tiveram tendo um negócio próprio. Nesse momento, muitas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente cristão, viveram e vivem essa experiência. Por acreditarem em uma vida melhor, abrem um negócio próprio, vão tentando, né? Eu tive essa experiência por diversas vezes. E aí, o que nós percebemos? Muitos, para conseguir justificar essa atitude, depois que tem o primeiro fracasso ou alguma coisa, o próximo negócio eu vou separar uma oferta missionária. O próximo negócio, X% eu vou ajudar não sei o quê. E começam a tentar incluir ali, já é um passo, mas eles estão tentando barganhar com Deus uma negociação. Tipo, Deus, se o Senhor abrir a porta para mim dessa vez e fizer isso, eu te prometo que eu vou fazer isso. E aí nós temos uma frase, né, que ela vai dizer, né, oferta só é oferta depois que é dada. Fé só é fé depois que entra em ação. Então, assim, qual foi o aprendizado que você tirou em tudo isso para que hoje você entenda assim, às vezes você tem muito menos ou pode até não ter, mas faz. A fé tem uma ação sem nem ver possibilidade daquilo existir. E aí, às vezes, a gente percebe, nossa, eu tinha muito mais do que tenho e faço hoje com menos do que quando eu tinha. Qual é a lição, né, disso tudo aí, que você, dentro das suas experiências? Olha, exatamente como você falou, quando a gente tinha, a gente não fazia. E hoje, assim, no jeito que a gente tá, a gente vê a providência do Senhor, a gente ajuda, às vezes, sem poder. Só que a gente vê que o Senhor, ele nos retribui de uma forma que a gente fala, meu Deus, como que pode? A gente ajuda, às vezes, sem condições. Vou citar um exemplo que aconteceu, que a gente teve uma certa festa, a gente ajudou essa festa, sem poder, era até cremosinho, essas coisas, né? Aí a gente ajudou, tipo, a gente, é o que temos hoje, a gente não tem em dinheiro nem nada. E a gente ajudou. Depois que a gente ajudou, a gente só, tipo assim, hoje a gente não faz esperando Deus, né? Porque a gente já é muito abençoado. Hoje eu vejo que a gente é muito abençoado. Quando eu olho para os meus filhos, vejo meus filhos com saúde, eu falo, eu sou muito abençoada. E eu tentava buscar coisas para falar que eu era abençoada. Porque a gente tem muito disso, né? Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa melhor para falar assim, eu sou abençoada. E
por muitas vezes a gente esquece que se meu filho está com saúde, se meu esposo está bem, está vivo, está com saúde, tendo, né, tendo as pernas, os braços para trabalhar, para trazer o sustento, isso é ser abençoado, né? E a gente quer colocar situações, queremos colocar... Não, quando essa vitória chegar, né, a gente tem muito disso, né? Ainda mais o pentecostal, tem muito disso. Quando essa tal vitória chegar, eu vou ser abençoada, Deus vai me dar a minha vitória. A gente é vitorioso só pelo fato de nos levantar pela manhã. Só pelo fato de respirar, a gente já é uma grande vitória. O inferno perdeu mais uma, né? Eu sigo uma moça que ela fala, né? Hoje eu acordei para dar o chute na cara do diabo, né? E é exatamente assim. Quando a gente levanta, já é uma bênção isso. Então, assim, quando aconteceu isso... o dono da fábrica, então a gente pega as encomendas, os açaí que a gente trabalha ainda hoje, né? Ele mandou uma mensagem para o Sávio e o valor que a gente tinha doado, ele falou com a gente, olha, isso vai ser uma bonificação. Vocês não precisam pagar, eu estou dando isso como bonificação. E era exatamente o valor que a gente abençoou aquelas pessoas. E assim, a gente vê o agir de Deus, Deus estava todo tempo. Você está vendo que não é você? Você está vendo que não são os seus recursos? Você está vendo que não é a sua inteligência, a sua sabedoria? Sou eu. Sou eu que dou, sou eu que faço. E assim faz com que a gente aumente a fé em Cristo, sabe? Hoje eu falo que eu tenho... aumentou... Fala assim, o Senhor Jesus falou se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Assim, então, pensa, tamanho de um grão de mostarda. Um dia eu vi o grão de mostarda e falei, meu Deus, desse tamanhozinho se eu tivesse a fé, né? Então, assim, hoje eu vejo que o que é impossível para mim, o que não está ao meu alcance, ou às vezes até que é possível, mas se eu colocar nas mãos do Senhor, o Senhor pode aperfeiçoar, sabe? Aquilo faz com que as coisas fluem melhor, as coisas sejam abençoadas. A dependência que você tem de Deus faz com que Ele abençoe você mais, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, quando você se coloca na condição assim, de serva, você vai falar bem melhor também do que eu. A gente até brinca aqui, né? Quando vai ter alguma coisa, algum evento na igreja, se chamasse, se falar assim, amanhã vai ter que ter um quebra-quebra na igreja lá, convida os irmãos todos, né? 90% a gente diz que é mulher. É mulher. Assim, a gente pode dizer que de fato as mulheres estão muito mais ativas no ministério do que os homens? Você que é esposa de pastor vai dizer lá. É uma responsabilidade, hein? Uma responsabilidade. Exatamente. Um dia a gente conversando até, eu e o Sávio, o culto de ensino, as mulheres dominam. Culto de EBD, as mulheres dominam. Sim, as mulheres estão realmente na obra do Senhor. As mulheres têm ali sido, né, aquelas que seguiam Jesus, né, a Marta, a Maria, né, as que estavam ali aos pés do Senhor. É atual também Aonde hoje. estão os homens nessa hora, gente? Meu Deus, onde estão Moisés? Rapaz. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Faz um convite para ver onde que estão esses homens para poder eles participarem mais desses momentos. Pode olhar ali e falar ali. Homens, onde vocês estão? Chamadas são para vocês, homens. Cadê a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos? Venha, o Senhor está esperando. Maravilha. Então, assim, a gente até está brincando aqui, claro, mas isso é um assunto muito sério, né? A gente tem visto uma gama muito grande de homens omissos no que compete ao ministério do Senhor, né? A gente não vai deixar específico qual, né? Porque são várias situações que, inclusive, cada igreja pode estar trabalhando com uma frente, né? Tem aí, você falou de crianças, tem o ensino bíblico, seja um encontro de casais, seja um ministério com jovens, tantas coisas são. Seja simplesmente o fato de ter que fazer algum ajuste, né, na igreja em si e de estar mobilizando alguém para ir lá ajudar, né, coisas pesadas e tal. Então tem havido mesmo, né, essa falta. Tem, né? Infelizmente. E quando a gente vê, né, que o homem, eu acredito assim, que se o homem for para a igreja, primeiro, o homem, os filhos vão, a esposa vai. E quando só a mulher vai,
dificilmente você vai ver a mulher com os filhos. Por quê? Porque o filho vai olhar para o meu pai, não vai, então não vou, né? Agora, quando é um homem, não, eu vou, todos vão. Tem uma figura de autoridade ali, né, que realmente vai impactar. Exatamente. Geisilane, a gente chega agora numa pergunta que ela é assim, eu acho que as mães dá até um calafrio quando chega nessa parte. O que acontece? Com todos os desafios que você tem que enfrentar junto com seu esposo, que os casais precisam enfrentar, vem os filhos. E aí uma mãe virtuosa, um pai responsável, eles vão passar a fazer o quê? Vão passar a se dedicar inteiramente à família, vão priorizar os filhos, vão ensinar os filhos no caminho que eles devem andar, vão fazer o que tem que ser feito. Porém, hoje nós sabemos que um dia esses filhinhos irão para o mundo, irão viver o propósito no qual foram chamados, porque eles são filhos de Deus. Antes de ser nossos filhos, foram emprestados a nós por um período e eles vão cumprir um propósito. Então, partindo desse ponto, como uma mãe, né, como uma mãe deve se preparar antes desse dia, desse filho partir? Então, eu fico falando, meu Deus, Joada hoje já está com 8 meses, né? Tava na minha barriga esses dias. A Johanna vai fazer 4 anos esse mês. E eu fico, passa voando. E daqui a pouco a minha filha está com 18, meu filho está com 18, eles já estão maior de idade. E hoje, o que eu tenho feito, eu como mãe, né? Ensinando a base bíblica, né? Tem sido assim, eu tenho tentado passar para a Johanna, porque o John ainda está um bebezinho, né? Mas para a Johanna eu tento passar o máximo assim da palavra do Senhor, mostrado para ela, orientando ela da forma que ela entenda hoje com 4 anos, né? Da forma que ela entenda quem é o Senhor, como deve respeitá-lo, o que é o certo mediante a palavra, o que vai conduzir ela ao reino de Deus e o que não vai conduzir ela. E assim, nessa busca aí, às vezes ela tem só 3 anos, né? Vai fazer 4 esse mês. Ela me questiona coisas assim que eu fico, meu Deus, uma menina de 3 anos. Mas eles conhecem, eles sabem como é que ela é. Ela me questiona coisas assim, coisa de menino de 6, 7 anos de idade. Então, assim, ela tá mais avançada. Então, eu fico imaginando, quando ela tiver 6, 7 anos, quais vão ser as perguntas. Então, eu tenho que buscar mais conhecimento, né, na palavra de Deus. A minha oração para Deus é sempre a seguinte: Senhor, eu não tenho sabedoria. A tua palavra diz, quem não tem sabedoria, pede. Então, eu estou te pedindo, Senhor, porque eu não tenho. Eu preciso de sabedoria para educar os meus filhos, para corrigir eles segundo a tua palavra. E o Senhor, por muitas vezes, tem me dado estratégia, sabe? Às vezes, acontecem situações em que eu chego para ela e falo... acontece algum tipo de situação que tá errado, que não pode. Aí, a hora que o Espírito Santo de Deus fala, esse é o momento de você corrigir. Esse é o momento de você falar que não pode, que tá errado. E aí... eu sento, converso, vou na palavra, falo, filha, isso é errado, isso não pode. E aí ela entende já, ela tem aquele temor ao Senhor, ela sabe, né, que o Papai do Céu está ali. E ela tem muito disso de ter fé, a fé em Deus. Ela sempre, quando ela tá doentinha, alguma coisa, ela chega para mim, ela tem até mais, olhando assim, né, às vezes eu e o pai dela ficam, meu Deus, Johanna tem muita fé, mais do que a gente. Que às vezes ela tá doentinha ou com dor de ouvido, ela fala, mãe, ora por mim para Jesus me curar. Se ela está curando, mãe, ora por mim para Jesus me curar, porque Jesus vai me curar e eu vou ficar boa. Então, assim, isso é que a gente tem tentado. Tem um presbítero, né, amigo nosso, que ele conta que ele foi confrontado uma vez a Deus, falando assim, né, tem a fé e tem o medo também. Que a filha dele não gostava de tomar remédio de jeito nenhum. E aí... ele, assim, toda aquela luta, toda vez, o menino doente, precisando tomar um remédio, aí ele pegou e comprou uma seringa de injeção com aquela agulha enorme, botou assim e tal. E quando ela não ia tomar, não vai tomar não? Então eu vou pegar essa agulha aqui agora, eu vou te dar uma agulhada na sua bunda. Aí vinha para poder pegar aquilo, dar um medo, para ela ficar com medo. Falar, você quer a agulha ou vai tomar o remédio? Para ela tomar o remédio, né?
Aí um dia que ele pegou ameaçando, né, para criar um problema psicológico, ele criar uma pressão psicológica, chegou para ela, vai querer agulha ou o remédio? Aí ela virou para ele e falou assim, pai, você é um presbítero da igreja. A Bíblia não fala que se tem um presbítero, se estiver doente, chama ele para orar? Nossa! Por que você vai me dar uma injeção? Por que você não ora para mim? Gente, que inteligente! Não funcionou mais a estratégia. Então, assim, as crianças hoje são espertas, rapaz. Já não funcionou mais o jogo. Minha filha, vem cá, vamos orar aqui que vai Orar ser e o jeito. Então, assim, bacana, né? Como saber. Então, assim, você comentou algo antes aí no que diz respeito ao desejo do coração, né? De algo que possa vir. Então, assim, como saber que esse desejo do meu coração, ele de fato foi Deus que colocou, né? E como ele vai efetuar esse desejo? Então, eu estava até conversando com meu esposo sobre isso, né? Eu falo com ele, eu vou dar o exemplo de mim nisso. Eu sempre converso com ele assim, antes eu não sabia, eu tinha vontade de fazer uma faculdade, mas eu não sabia que faculdade. Eu sempre ficava, eu quero fazer fisioterapia, eu quero fazer pedagogia, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Só que o Senhor tem me direcionado a um tipo de faculdade, que é a psicologia. E começou no meu coração a acender aquela chama assim, é o que eu quero. Senhor, é o que o Senhor quer? E o Senhor foi colocando na minha vida pessoas, sabe? Colocando na minha vida pessoas que tivessem algum problema, algum quadro depressivo, pessoas com alguma crise de ansiedade, pessoas com pensamentos suicidas. Então eu falei, Senhor, é o que o Senhor quer? E o Senhor foi colocando pessoas. Então eu falei, Senhor, se essa é a sua vontade, faça com que mais pessoas comecem a chegar para me poder ajudar. Porque eu quero fazer algo que seja para o teu reino. Não é algo para benefício, porque hoje eu entendi que não é mais para mim. O processo já ensinou já. Exatamente. Aí, né? Esse processo aí que eu estava passando me ensinou que não é sobre Geisilane, não é sobre o Sávio, é sobre Deus, é sobre o reino dele, é sobre o que eu vou fazer para as pessoas alcançarem a eternidade com o Senhor. Então, assim, hoje, né, nesse processo aí com o Senhor, ele tem me mostrado. Então, eu acredito muito, depois de ter passado, hoje eu acredito que é algo que ele tem para mim também, porque eu falo, Senhor, não vai ser algo para o meu mérito, vai ser algo que vou ajudar pessoas a se chegar ao seu reino. Hoje eu entendo que é algo para o seu reino. Então, quando a gente entende que é algo para o reino de Deus, essa é a resposta. É algo para o reino. Se você vai fazer uma coisa que vai levar a pessoa para o reino de Deus, é o seu propósito. É o que o Senhor tem para a sua vida. Então, é para o reino. Então, Geisilane, nós percebemos que é para você ouvinte também, né, ter essa percepção. Muitos têm essa dúvida, porque é cheio de planos, de objetos, fica, será que é de Deus? Eu vou fazer uma faculdade, só também, se for da vontade de Deus, eu vou construir uma casa, se for da vontade de Deus, vou comprar um carro, se for da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer assim, tudo vos é lícito. Exatamente. Então, assim, o que é da vontade de Deus? Que você faça o que você quiser. Que você seja o que você quiser. Desde que seja para a glória de Deus. Exatamente. Então, não é o que eu tenho que fazer para eu me saber se é de Deus ou não. É como. Se isso vai ser para a glória de Deus, eu quero ser um policial, seja para a glória de Deus. Quero ser um juiz, vai ser bênção para a glória de Deus. Exatamente. Eu quero construir uma mansão. Para quê? Porque eu vou usar a mansão e ela vai ser para a glória de Deus. Quero comprar um sítio, mas é para quê? Sim. Então, assim, o problema não é você ter. Exatamente. É para quê? Sim. Por isso que a gente vai ver assim, então, eu ter uma empresa, depois a minha empresa fechou. Não, porque não era de Deus. Não, porque você não usou a empresa para a glória de Deus. Deus vai te dar uma outra chance. O dia que você tiver de novo, seja para a glória de Deus. Sim. Então nós precisamos entender que estamos no mundo. Empresas estão aqui, empresas fecham, empresas abrem. Você tem uma coisa, um carro. Eu tenho, mas o carro bateu, perdi o carro se bate, carro se rouba. Você está no mundo. Tudo isso vai acontecer. Mas que tudo seja para a glória de Deus. Exatamente. Então, quando em cima disso, Geise, hoje a gente percebe que você teve esse entendimento, as experiências. Deus usou o caos, usou o problema
para fazer você entender o que precisava ser entendido para que você viva o plano que você foi chamada, né, para exercer. E muitas pessoas hoje estão perdidas, exatamente frustradas no casamento, com o negócio que abriram, no ministério, frustrada como mãe, como pai, com tudo isso aí. Que palavra você deixa para essas pessoas hoje, pela experiência que Deus te deu desde da sua infância, transformando vários caos na sua vida sentimental, na sua vida, né? Ele veio ali trabalhando, aí vem em casamento, aí vem como mãe, aí vem como ministério, aí vem empresa. Em todos eles houve um caos. Sim. Mas Deus transformou todos eles e fez você aprender algo. O que essas pessoas precisam aprender? O que você resumiria sobre trocando de cabeça? Então, é exatamente como você disse. Desde quando a gente é criança até, né, até chegar a hora da gente partir dessa terra, a gente vivencia muitas coisas. São traumas, são percas, são várias e várias coisas. Só que nesses processos todos que eu passei, né, o encontro com o Senhor Jesus, sabe, me fez perdoar, me fez amar, me fez mudar a minha mentalidade de relacionada a pessoas, de criar expectativa em pessoas, porque hoje, Moisés, as pessoas elas estão decepcionadas, estão frustradas, porque elas criam expectativa em quem não é para elas criarem, como eu fazia. Criava expectativa em pessoas, criava expectativa no meu esposo, criava expectativa nos meus pais, criava expectativa. E com isso, quando as pessoas elas não suprem as nossas expectativas, nos frustramos. Então, assim, hoje, a única expectativa que eu crio é no Senhor Jesus. Então, a partir do momento que a gente cria expectativa nele, a gente nunca mais se frustra. Sim, vai ter momentos, não estou falando que também a minha vida é um mar de rosas hoje, né? Vai ter momento próprio, o Senhor disse que no mundo a gente teria aflições. E vamos ter aflições até o último dia da nossa vida aqui, até ser transformados pelo Senhor Jesus, né? Mas com o Senhor Jesus é mais leve, o fardo dele é mais leve, é suave, né? Então, hoje, com o Senhor Jesus, eu posso dizer que a minha vida hoje, hoje eu entendo que as consequências que eu passo hoje foi uma escolha que eu fiz e hoje eu passo tranquila, sabe? Às vezes, o problema hoje é que a gente faz escolhas, planta e não quer colher. O grande problema hoje é isso das pessoas, que elas plantam vamos colocar planta... Quer colher sem plantar. Exatamente, e não tem como. Eu conversando com meu esposo, a gente sempre fala, né? Quando a gente está colhendo algo, né? Uma consequência de algo ruim que a gente plantou, quando a gente está colhendo aquela consequência, naquele meio ali que a gente está colhendo, a gente começa a plantar coisas boas. Porque aí lá na frente a gente vai começar a colher coisas boas. Mas não, tem gente que ela planta coisa ruim, aí vai colher coisa ruim, vai reclamar, continuar reclamando, se frustrando e nunca vai colher coisas boas. Por quê? Porque está ali cega, está ali acreditando que é daquele jeito e pronto, e nunca está querendo realmente um encontro com o Senhor. Eu falo assim, que o encontro com o Senhor Jesus, ele muda nossa perspectiva de vida, muda a nossa maneira de ver a realidade, porque a gente olha assim, antes eu costumava olhar as coisas e falar assim, meu Deus, e agora? Não vai ter jeito. Já aconteceu situações que eu chamava pro meu esposo e hoje a gente até ri das situações, né? Tem uma vez que o nosso carro, Voyage, muito antigo, hoje a gente ri, mas a gente fica, meu Deus, como eu era tola de fazer isso, de reclamar, sabe? O Senhor sempre cuidando e eu reclamando. Ele foi guinchado por um problema que deu e ele foi levado para o pátio e paga a diária, né? Quando ele está no pátio, tem que ficar pagando a diária. Então, assim, o tanto de tempo que o carro ia ficar lá, não compensava nem tirar ele, porque ele era tão velho, mas mesmo assim a gente tinha que tirar. E aí, aquele dia eu murmurei tanto contra o Senhor, sabe? Eu cheguei em casa. Aí, meu esposo comprou um X-Tudo ainda pra gente, né? Aí eu com o X-Tudo na mão e falando assim, e
E agora? O que a gente vai comer? Como que vai ser nossa vida? Vai ter que tirar esse carro velho de lá que tá no pátio. Aí meu esposo olhou pra mim e começou a rir na minha cara. Entende? Porque assim, o Senhor tava mostrando, ele tava comendo x-tudo, gente. Que em uma quinta-feira, né? Comendo x-tudo e reclamando porque o carro foi preso, porque eu tinha, como que a gente ia pagar, entende? Então, assim, são situações que o Senhor permite para nos moldar, para nos fazer entender o propósito dele, só que às vezes a gente está tão cego, né, na nossa soberba, no nosso orgulho, que a gente não quer enxergar que é tudo aprendizado, que é tudo uma maneira. A própria palavra de Deus diz que a gente vai se aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, é uma batalha, é uma luta constante. Para você que talvez hoje esteja vivendo isso, né, esteja vivendo uma batalha, olha, talvez não vê jeito. O Senhor Jesus é a solução. O Senhor Jesus, ele é a saída para toda dificuldade. Não existe nada que o próprio Criador, o nosso Criador, o que nos formou, o que nos deu vida, o que antes mesmo de ser gerado, né, escreveu uma história para nós, não existe nada para ele que seja impossível. O que passamos para amadurecimento. Porque se a gente não passar, a gente não vai ter amadurecimento, a gente não vai crescer nem espiritualmente, que é impossível a gente crescer espiritualmente se a gente não ter humildade para se render aos pés do Senhor, né? Eu vejo muita gente vomitando, falando que tem Deus, que é isso, que é aquilo, mas o coração, a própria palavra de Deus diz, muita gente fala do Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. É preciso ter humildade para você chegar ao Senhor, principalmente ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ali com a gente o tempo todo, e a gente não tem tempo para ele, não tem tempo para falar, meu amigo, senta aqui, vamos conversar. A gente não tem mais tempo para o Espírito Santo. E aí, quando as coisas apertam, a gente... Porque aconteceu, eu falo isso por experiência própria, que quando começa a apertar, que a gente se volta ao Senhor, mas o Senhor nos convida a todo tempo, em todo tempo, estar com Ele, e que não há nada impossível. Mesmo a pior situação, mesmo aquilo que a gente olha assim, não tem jeito. Deus fala, a última palavra é minha. Deus é o Deus do Impossível. Né? O médico chega e fala, olha, esse câncer terminal... Aí ele entra. Não tem jeito. Aí Deus fala, mas eu que dei a vida. Eu que eu fiz, eu que eu formei, né? Então, assim, não é o fim. Para você que talvez esteja no quadro depressivo, que talvez não vê a solução, talvez olhe assim, nada vai mudar, nada vai fluir. Eu te convido hoje para você se achegar aos pés do Senhor Jesus. Porque quando você se achega a Ele, toda a opressão, tudo aquilo que fala que você não vai conseguir, cai por terra. Tudo aquilo que você olha, que parece ser seu fim, que o único jeito é a morte. Não, o Senhor Jesus, ele é a vida, ele é aquele que te purifica de todo o pecado, te purifica de tudo aquilo a qual o inimigo tem tentado colocar no seu coração. Então, para você que talvez hoje se encontra sem saída para os seus problemas, o Senhor Jesus, ele é a saída. E o que ele fez na minha vida, ele transformou e vem transformando, como eu disse, é um aperfeiçoado do Senhor até a volta dele. Então, assim, não que hoje a Gesilane não viva problemas, vivo, só que hoje eu tenho mais maturidade para olhar a situação, não questionar, entender que tudo é mediante a vontade do Senhor. Amém. Maravilha. Bênção. Glória. Bênção sobre bênção. Geis, muitíssimo obrigado por sua presença aqui e por estar trazendo a sua visão feminina, né, sobre os aspectos que envolvem todo o relacionamento, tudo que diz respeito, né, às coisas do Senhor. Muito bacana, né, Moisés? E assim, espero que você tenha desfrutado também desse momento e possa pegar aqui o testemunho, né, o que de fato ela vivenciou e possa levar para a sua vida, né, através do momento com Deus. Então, o meu pedido a você nesse momento é que você comente, curta, compartilhe e permita que esse vídeo possa chegar até mais pessoas, porque, afinal de contas, nós estamos tratando de algo que vai nos beneficiar, né, tendo esse momento de qualidade com o Senhor. Né, Moisés? Glória a Deus por isso. Gesilane, muito obrigado. Que Deus continue desenvolvendo esse ministério, porque nós somos servos. E tudo que nós estamos passando é para que outras pessoas sejam impactadas através do nosso testemunho. Sim. Então, tudo às vezes é necessário Deus tocar em nós
para que pessoas que estão ouvindo e que estão passando por algo que elas imaginam assim, não, mas você não sabe o que eu estou passando. Você tem a experiência de ter passado aquilo para somar na vida deles, né? Então, queremos agradecer, que Deus abençoe, continue abençoando grandemente sua família. E dizer para você não perder, próxima sexta-feira nós temos mais um episódio, é uma série, são 12 episódios dessa série Homem ao Máximo, como atingir o máximo do seu potencial como homem em todas as áreas da sua vida. E sexta-feira tem mais um convidado muito especial. Ficam na paz de Cristo e muito obrigado. Até mais.